Então, galerinha, não sei se você chegou aqui porque você está seguindo a playlist de resoluções da Escola Preparatória de Cadetes do Exército Brasileiro, ou se você veio aqui porque esta aqui também é uma questão praticamente idêntica à questãozinha do ITA de 1990. Para quem está acompanhando a playlist, não vai desistir de resolver esse exercício aqui só porque eu falei que essa aqui era uma questão do ITA, tá? Presta atenção, essa aqui, a prova da Escola de Preparatória de Cadetes, é do ano de 2001, ou seja, 11 anos após o ITA aplicar essa questãozinha, a Escola Preparatória de Cadetes foi lá, aplicou a mesma questão idêntica, o enunciado é idêntico, a única coisa que muda aqui são as alternativas, porque, olha só, vamos ler o enunciado, eu já falo as alternativas e já coloco as alternativas que o ITA deu para quem fez a prova lá em 1990. Acho que muita gente está acompanhando essa playlist hoje, nem devia estar nascido na época ali de 1990. Enfim, bora ao enunciado. Para que uma haste AB homogênea de massa de 5 kg permaneça em equilíbrio suportada pelo fio ideal BC, a força de atrito em A deverá ser, no caso aqui, ele dá esta situaçãozinha aqui, tá? Eu tenho a barrinha AB, tá? Tem esse fiozinho aqui ligando BC, tá? Ele tem o tamanho de L, a barrinha também tem o tamanho de L, o ângulo que a barrinha faz com o chão é de 45 graus, e aqui é o ponto de apoio, é o ponto A. Ele quer saber qual que é a força de atrito que está agindo em cima da barrinha no ponto A. Ele deu para você que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, que o seno de 45 é o mesmo valor do cosseno de 45, que isso aqui vale raiz de 2 sobre 2, e aqui o que eu já falei para vocês, tá? Essas distâncias aqui valem L. Enfim, no item A, ele fala que a força de atrito tem que ser igual a 50 raiz de 2 newtons, no item B 50, no item D 12,5, no item D 6, no item E 6 raiz de 2 newtons. Para quem chegou aqui por causa da questãozinha do ITA, o ITA dava o seguinte para vocês: o item A valia o peso dividido por 4, o item B peso dividido por 2, o item C P raiz de 2 sobre 2, o item D é o peso raiz de 4 dividido por 2, e no item E ele fala que é um outro valor, ele não fala valor nenhum, ele só fala que é diferente de tudo isso aqui. Ou seja, ele força você a chegar lá no finalzinho para conseguir falar que não era nenhum desses aqui, para de repente marcar o item E. Então, como esse exercício é um pouquinho longo, vai gastar uma folha inteira, eu não vou ficar deixando essa página aqui totalmente poluída. Vamos passar para uma próxima página aqui, um pouquinho mais limpa, e trabalhar essa resolução aqui para vocês. Então aqui nessa nova página vamos fazer o seguinte: vamos desenhar o diagrama de corpo livre, ou seja, desenhar todas as forças que agem em cima da barrinha, tá? Aqui eu desenhei a minha barrinha, o ângulo de 45, o ponto de apoio que é o A, e aqui é o chãozinho que eu representei com essa reta e esses tracinhos aqui, certo? Certo, então, quais são as forças que agem em cima da barrinha? Ela tem massa? Se ela tem massa, ela tem peso. E o peso eu vou colocar onde? Eu vou colocar bem no centro de massa da barrinha, tá? Que é o meio da barrinha, coincidentemente, já que ela é uma barra homogênea. Então aqui representa a força-peso bem no meio da barrinha, não se esquecendo que o peso aponta sempre para baixo, tá? Se eu colocar aqui um ângulo, vai formar um ângulo de 90 graus. Se ele tem peso, ele está em contato com o chão. O que vai surgir aqui em cima do chão? Vai surgir uma força do chão em cima da barrinha, que essa aqui é a força normal. Só que a barrinha ela não está caindo, né? Ela não está caindo porque tem uma outra força aqui em cima dela que está segurando essa barrinha aqui, que é a força de tração. Tem um fiozinho ali amarrado nela, que segura ela e não deixa ela cair ou fazer um movimento de giro aqui, certo? São todas essas forças que agem aqui? Não, não são. Ainda falta uma, é claro, que impede a barrinha de escorregar para cá, tá? Da esquerda para a direita. Então vai surgir o que aqui? Nesse ponto A vai surgir uma força de atrito da direita para a esquerda. Agora acabamos todas as forças? Sim, acabamos todas as forças que estão agindo em cima da barrinha. O que eu preciso fazer agora? O mais importante, é claro, não posso esquecer de adotar um referencial, ou seja, falar para onde aponta o eixo Y, ou o eixo aqui na vertical, e um eixo na horizontal aqui, que é o meu eixo X. Então de baixo para cima, todas as setinhas que estiverem de baixo para cima são positivas, e as que estiverem da esquerda para a direita também levam um sinal positivo. Se estiver apontando os sentidos opostos dos que eu acabei de falar aqui, elas levam um sinalzinho negativo na frente. Enfim, então aqui é adotado o referencial, vocês não podem se esquecer de uma coisa: a barrinha está em equilíbrio, ou seja, ela não está se movimentando nem para cima nem para baixo, nem para um lado nem para o outro. Quando isso acontece, o que a gente tem? A gente tem que a soma de todas as forças que agem em cima do corpo que você está estudando tem que dar igual a zero. Ou seja, se eu somar a tração, peso, a normal e a força de atrito, a soma de tudo isso aqui vai ter que me dar zero.
outra coisinha que vai acontecer aqui, porque queira ou não, se eu soltar, tá, der um pouquinho mais de corda, essa barrinha ela vai ter uma tendência de giro em torno do ponto A. Se eu puxar um pouquinho mais, essa barrinha também vai ter uma tendência de giro aqui também em torno do ponto A. Dessa forma, o que eu também posso afirmar além das forças? Posso afirmar que a soma de todos os momentos que agem aqui em cima do meu sisteminha também é igual a zero, porque o sistema está em equilíbrio, ou seja, ele está parado. Como eu adotei um referencial aqui nos eixos X e Y, eu também vou adotar um referencial para o momento. Ou seja, se a barrinha girar no sentido horário, é o sentido do relógio ali, tá? Esse sentido aqui, eu vou adotar o quê? Vou adotar como positivo o meu momento. Se ela girar no sentido anti-horário, ou seja, oposto a esse daqui, ele vai receber então um sinalzinho negativo quando eu tirar esses vetorizinhos aqui de cima do momento. Presta atenção aqui, em cima do meu primeiro referencial, ou seja, o eixo X e Y, eu tenho quais forças? Eu tenho a normal, força de atrito e o peso. Essa força de tração aqui não está alinhada com o referencial, então o que eu vou fazer com essa força de tração? Eu vou decompor ela tanto no eixo X como no eixo Y, da seguinte forma, vamos traçar ali umas retas, tá? Eixo X aqui e o eixo Y, vou fazer a decomposição disso aqui. Para fazer a decomposição a gente usa a regrinha do paralelogramo. Só que antes, vamos só descobrir qual que é este ângulo aqui. Fazendo uma análise, ó, como eu desci o meu eixo Y até aqui embaixo, este ângulo aqui é de 90. Se este ângulo aqui é de 90, aqui eu tenho 45, 45, 90. Vai sobrar o que aqui em cima? Vai sobrar um ângulo também de 45, ó, porque 45, 45 dá 90, e a soma dos ângulos internos de um triângulo são 180 graus. Então, feito isso aqui, não se esqueça de um pequeno detalhe. Este ângulo aqui, tá? Volta lá na figurinha se você está com dúvida. Este ângulo aqui da tração com a barrinha é um ângulo de 90 graus, certo? Então, feito isto aqui, ó, se eu sei que este ângulo aqui é de 90 graus, este ângulo aqui de fora, ele tem que ser de 45, porque essa volta aqui, tá? Essa meia volta, tá? Ela tem o quê? Ela tem que somar 180 também, igualzinho a soma dos ângulos internos desse triângulo. Então, se aqui é 45, aqui é 90, como o eixo X divide o ângulo, este ângulo aqui bem no meio, este ângulo que vai sobrar daqui do eixo X até a tração, também vale 45, tá? Então, se este ângulo aqui é de 45, o que eu tenho que fazer agora? Tenho que traçar retas paralelas ao meu eixo X e outra paralela aqui ao eixo Y, ou seja, esse ângulo aqui é de 90 graus, tá? Bem nesse cruzamento daqui com aqui, eu vou ter um ângulo de 90 graus. Porque eu vou decompor esse vetor aqui no eixo X e decompor também em cima do eixo Y. Quando eu pego essas decomposições e somo, eu tenho que obter de novo a minha tração. Então, decompondo aqui em cima do eixo X, eu vou ter o quê? Vou ter o meu TX apontando aqui da esquerda para a direita e o meu TY ele vai apontar aqui de baixo para cima. Feito tudo isso aqui, a gente já tem as forças agindo em cima dos meus referenciais. O que eu vou fazer agora? Vou achar uma relação matemática entre o meu TX, meu TY, com a força de tração. Lembra que isso aqui é um ângulo de 45. Se eu quiser analisar o TX, eu tenho aqui, ó, com relação a esse ângulo de 45 aqui, eu tenho um cateto adjacente. O meu T aqui da tração é o que? É a hipotenusa. Dessa forma, eu posso escrever o que? Posso escrever que o cosseno de 45 é igual ao que? Cateto adjacente, que é o TX, tá? Dividido pela hipotenusa. Já tirei os vetorizinhos aqui de cima, tá? Tanto do TX como do T, porque eu só quero trabalhar com o módulo deles aqui. Então, feito isso aqui, eu quero achar a relação do TX. Esse T aqui que está dividindo vem para cá multiplicando, ou seja, o meu TX é igual a Tzão vezes cosseno de 45. Essa aqui é a primeira relação. Então, gente, para trabalhar com esse vetorzinho aqui, TY, eu poderia pegar esse vetor aqui e mover e colocar ele aqui. Mas eu vou analisar este ângulo aqui. Lembra? Esse aqui é 45. Eu tinha falado para vocês que esse ângulo aqui também é de 45 graus. Ou seja, eu também posso escrever, ó, esse aqui é o cateto adjacente, esse aqui é a hipotenusa. Então eu também posso escrever o quê? Posso escrever que o cosseno de 45 é o quê? É o cateto adjacente, que é o meu TY, dividido pela hipotenusa, que é o meu T, a tração ali. Dessa forma eu também vou escrever aqui, ó, esse T está embaixo, passa para cá multiplicando. Então eu tenho a relação ali, ó, que TY é igual a T vezes 45 graus. Olha só, TX é T vezes cosseno de 45, TY também é T vezes cosseno de 45. Dessa forma eu consigo afirmar o seguinte, que o meu TX é igual ao meu TY.
Tá, então a gente acabou de achar a primeira relação. Feito isto aqui, então, o que eu vou fazer agora? Finalmente a gente chega na aplicação das leis de Newton e depois a aplicação do momento. Então, o que eu vou fazer? Vou analisar primeiro o caso somente em cima do eixo X, depois vou analisar em cima do eixo Y. Então, em X, quais são as forças que estão agindo somente em X? Eu tenho o que aqui, ó? Eu tenho o meu TX e tenho o que mais aqui? Tenho a força de atrito. Já vou retirar esses vetores aqui de cima, ou seja, meu TX ele é positivo porque ele tem o mesmo sentido do referencial e a minha força de atrito recebe o sinalzinho negativo na frente. Então, escrevendo isso aqui, a gente fica com TX menos a força de atrito, isso aqui é igual a zero. Dessa forma, eu pego meu TX que é negativo e jogo para esse lado aqui, eu obtenho a seguinte relação, TX é igual a força de atrito. Essa relaçãozinha aqui vai ser útil para a gente daqui a pouquinho, então deixa ela anotadinha aqui no cantinho. Acabou todas as forças que estão agindo em cima de X, vamos olhar para o eixo Y. E em Y a gente tem quais forças? A gente tem TY, tá? Ele tá aqui. Tem a força peso e tem a força normal. Retirando já os vetores aqui, olhando para o referencial, esse é positivo, esse é negativo, esse é positivo. Então vamos escrever aqui, ó, TY, mais, tá, vamos colocar outra aqui que é positiva também, já do ladinho aqui que é normal, menos, no caso, a força-peso. Tudo isso aqui é igual a zero. Como ainda não tem nenhuma relação aqui entre a normal e o peso, eu vou deixar essa equaçãozinha aqui, essa relação paradinha aqui. E agora o que a gente vai fazer? Não tem mais o que analisar de forças, não dá para eu chegar em nenhum resultado através dessas equações que eu tenho aqui. Eu preciso analisar a segunda condição de equilíbrio ali, que eu falei que era a soma dos momentos é igual a zero. Só que como que a gente calcula o módulo do momento? Se vocês chegarem no nível superior, vocês vão ver que isso aqui a gente faz como o produto vetorial entre essas duas forças aqui e tira o módulo. Só que vocês aprenderam no ensino médio aí, ou estão aprendendo, ou vão aprender ainda, que isso aqui é a mesma coisa que escrever o produto entre o braço vezes a força, tudo isso aqui multiplicando pelo seno de θ. Em outras palavras, o braço é o ponto de apoio aqui até onde a força está sendo aplicada, é essa distância aqui, ó, no caso o meu ponto de apoio é o meu ponto A, essa distância daqui até, por exemplo, essa força de tração é o meu braço, isso aqui vale L, tá? Essa distânciazinha aqui toda é L. E a força aqui aplicada é a tração. E o seno disso aqui, no caso, lembra que esse ângulo aqui entre a força e o braço é 90. É só substituir ali por 90. Então, feito isso aqui, a gente então vai escrever o quê? Vai escrever essa relaçãozinha aqui, utilizando o referencial que eu tinha adotado lá no começo. Então, antes da gente passar para essa relação aqui, ó, eu já acabei de falar que essa distância aqui de A até a força de tração vale quanto? Vale L. Só que eu tenho outra força aqui que também vai poder causar um giro, né? Vai causar um momento ali. Tem uma tendência de movimento. Essa outra força aqui é a força peso. Aqui, ó, essa força normal aqui, ela não tem tendência de giro, não vai tender a minha barrinha a girar, muito menos a força de atrito, porque eles estão aplicados exatamente em cima do meu ponto de apoio. Essa força de tração e a força peso geram uma tendência de giro em cima dessa barrinha. Força de tração aqui no sentido horário e a força peso no sentido anti-horário. Ou seja, o momento devido à força de tração vai receber um sinalzinho positivo e o momento devido à força peso aqui vai receber o quê? Um sinal negativo. Então lembra que a força peso ela está bem no meio da barra, ou seja, o braço quando eu for utilizar aqui para o momento da força peso, vai ser o que? Vai ser L dividido por 2, já que a barra inteira vale L. E como a gente já sabe quanto vale o braço, a gente precisa saber o que? Quanto vale esse ângulo aqui, porque é o ângulo entre o braço e a força. Lembra, ó, se eu descer isso aqui, eu falei lá no comecinho, isso aqui me dá um ângulo de 90 graus, ou seja, do triângulo grandão que eu tinha aqui, eu também tenho um triângulo semelhante aqui pequenininho. 90, 45, ângulo aqui também é de 45, ou seja, a gente vai precisar calcular o que? O seno de 45 graus. Então, escrevendo ali os momentos, a gente vai ter o primeiro momento devido à força de tração, ele é positivo, então não preciso colocar nada aqui na frente, então é tração, é o valor da força, vezes o braço é essa distância daqui até aqui, que é L, vezes o que? O seno de 90 graus, que é o ângulo entre a força e o braço, de novo repetindo isso aqui. Agora, esta força-peso aqui tende a fazer a barrinha girar no sentido anti-horário, ou seja, leva o sinalzinho negativo na frente. Então fica o quê? Força, no caso, é a força-peso, vezes o braço é L sobre 2, vezes o seno de 45 graus.
tudo isso aqui tem que ser igual a quanto? Igual a zero. Então, continuando essa continha lá embaixo, só que não se esquece de uma coisa, ó. Seno de 90 graus, isso aqui vale quanto? Isso aqui vale 1. Então, olha só, vai sobrar o que para mim deste lado aqui da equação? T vezes L, a gente escreve aqui T vezes L, isso aqui é igual ao que? Como isso aqui é negativo, vou passar ele para esse lado aqui, ele vai passar positivo. Ou seja, vai ficar P vezes L sobre 2 vezes o seno de 45. Presta atenção aqui, ó, tenho L dos dois lados, posso cortar os dois, cortei já. Então aqui sobrou o que para mim? Tá? Sobrou a tração é igual ao que? Peso sobre 2 vezes o seno de 45. Isto aqui é o que eu tenho de relação com a tração. Então olha só, gente, a gente acabou de calcular o valor da tração, certo? Só que a gente tem todas essas relaçõezinhas aqui, a gente precisa descobrir o que? Precisa descobrir a força de tração. Só que a força de tração é igual a Tx, só que Tx é igual ao que? T cosseno de 45. Só que esse valor de T aqui eu acabei de calcular, ele está aqui. Então vamos escrever isso aqui, ó. Força de tração é T de x, só que T de x é T cosseno 45. Vamos colocar aqui. O que a gente precisa fazer aqui? Só substituir este valor de T por esse valor de T. Então, substituindo aqui na frente, a gente vai ficar com o seguinte. Força de tração é igual ao quê? Peso sobre 2 vezes o seno de 45, só que o seno de 45 não pode se esquecer, é a raiz de 2 sobre 2, só que lá no começo do exercício ele fala para você que seno de 45 é igual ao cosseno de 45, então cosseno de 45 a gente já pode colocar aqui também, que é raiz de 2 sobre 2. Eu inverti a ordem da fala, mas como os dois são iguais, não tem problema nenhum. O que a gente faz aqui, ó? Raiz de 2 vezes raiz de 2, isso aqui dá 2, já anota aqui. Só que olha só, tem 2 aqui em cima, 2 aqui embaixo, eu posso cortar tudo isso aqui. Dessa forma vai sobrar o que para mim? Força de atrito é igual a quanto? É igual a P dividido por 4. Esta daqui era a respostinha que o ITA queria de você. Só que aqui a gente acaba do ITA. A gente não terminou ainda da Escola Preparatória de Cadetes. Como a gente calcula a Escola Preparatória de Cadetes? Abre essa força-peso. Lembra que força-peso é o quê? É massa vezes aceleração da gravidade. E a massa, a gente sabe, se você não sabe e não lembra, volta lá no começo do exercício, a massa vale 5 kg, a aceleração da gravidade vale 10, e tudo isso aqui é dividido por 4. Continha fácil de fazer, 5 vezes 10, isso aqui me dá 50, e 50 dividido por 4, a gente tem o seguinte, que a força de atrito é igual a 12,5 newtons. Ou seja, no mesmo exercício eu tinha uma resposta pro ITA, tá? E também tinha da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Lembrando então, se você voltar lá no comecinho, a resposta do ITA seria a alternativa A e a resposta da Escola Preparatória de Cadetes seria a alternativa C. Exercício 2 e 1, um pouquinho longo, mas com bastante treino você conseguiria resolver isso aqui bem mais rápido do que esse vídeo que eu resolvi. É isso então, bora para o próximo exercício, bons estudos, beijo nas crianças e tchau!